Após milhares de anos e através de milhares de civilizações que já passaram pela Terra, continuamos fazendo grandes descobertas arqueológicas. Vários artefatos incríveis são descobertos por pesquisadores e, para alguns deles, não há uma explicação certa de sua origem ou objetivo. E se eu te dissesse que existem objetos espalhados pelo mundo que a ciência não consegue explicar e que muitos acreditam serem até amaldiçoados? No vídeo de hoje você vai conferir 7 artefatos antigos inexplicáveis e que, conforme lendas, possuem uma origem maligna. Será que, no fim do vídeo, você teria coragem de ter alguns destes artefatos em sua estante? Que bom estarmos juntos novamente. Muito obrigado pela sua companhia especial. Bem, vamos começar logo com um dos mais famosos. Temos até mesmo um vídeo aqui no canal falando apenas sobre ele, a Bíblia do Diabo. O nome é assustador, né? Também conhecido como Codex Gigas no latim, ou Codex Gigas em português, ele é atualmente o maior manuscrito medieval já conhecido. Para quem se interessar e quiser conferir ele de perto, é fácil. Basta dar um pulinho na Biblioteca Nacional da Suécia, em Estocolmo, onde ele está em exposição para quem quiser ver. Mas qual o grande mistério por trás dessa Bíblia? E por que ela recebe esse nome blasfemo? Bem, tudo sobre esse livro chama a atenção. A começar pelas suas dimensões, ele possui quase 1 metro de altura, 92 centímetros, 51 de largura e 22 de espessura, além de pesar impressionantes 75 quilos. Mas o que mais chama a atenção mesmo é o material com o qual ele foi feito. O couro de mais de 160 animais. O Codex Gigas possui cerca de 310 páginas e registros apontam que, no passado, ele foi maior, tendo algumas de suas páginas removidas ao longo dos séculos. O que levou alguém a roubar as páginas da Bíblia do Diabo é um mistério por si só e nada sabemos sobre isso, coitado de quem fez. Quanto ao seu conteúdo, ele inclui a versão latina Vulgata do Antigo e Novo Testamentos da Bíblia Legítima, além de várias outras obras históricas e enciclopédicas religiosas. Mas, além do seu tamanho incomum, por que, André, ele é considerado a Bíblia do Diabo? A enorme ilustração do diabo que tem dentro dele é um bom ponto de partida para a gente começar a falar, mas ainda não é tudo. As lendas por trás da sua origem é que realmente passam o tom de objeto amaldiçoado. Vai escutando. A lenda mais famosa conta sobre um monge condenado por um pecado grave, sendo sentenciado ao emparedamento, uma execução em que o condenado é literalmente emparedado vivo, ou seja, colocado dentro de uma parede de tijolos. Para escapar dessa sentença, o monge prometeu que faria um livro reunindo todos os saberes da humanidade e que trouxesse reconhecimento ao mosteiro, mas com um detalhe. Ele prometeu que faria isso em apenas uma única noite. Por acreditarem ser uma tarefa impossível, as autoridades aceitaram e o monge teve então de apelar, supostamente fazendo um pacto com o diabo. Bem, na manhã seguinte, o Codex Gigas estava pronto e, além de ter dado a sua alma em troca do livro, o monge também fez um enorme desenho do diabo no livro, registrando-o nas páginas bíblicas e que pode ser visto até hoje. Fortalecendo essa lenda sobre a sua origem, diversas histórias sobre a resistência natural ou sobrenatural do livro também são contadas, como supostas vezes em que o livro quase foi destruído, mas sobreviveu no último instante. Por exemplo, em 1655, quando um incêndio no Palácio Real de Estocolmo quase consumiu o livro, alguém desconhecido o arremessou da janela para salvá-lo das chamas. Caso você não possa dar um pulinho na Suécia para vê-lo de perto, você também pode encontrar todo o seu conteúdo na internet. Apesar das histórias e lendas, a verdade é que ninguém conhece a real origem ou o autor da Bíblia do Diabo. Alguém arrisca um palpite? E já que estamos falando de
livros antigos inexplicáveis. Você já ouviu falar no manuscrito Voynich? Trata-se de outro livro antigo datado por volta de 1404, 1438, com cerca de 240 páginas escritas à mão, várias ilustrações bem esquisitas e que fala de, bem, coisas que ninguém consegue ler. Esse é o grande mistério por trás desse manuscrito. Até hoje, mesmo com a utilização de inteligências artificiais e cientistas e filólogos do mundo todo tentando decifrá-lo, ninguém descobriu qual é o idioma dele, portanto, do que se trata. Para entender melhor essa história, primeiro temos de ir a 1912, quando Wilfrid Voynich, um negociante de livros raros, adquiriu esse manuscrito de um colégio jesuíta em Roma. Quem vê o manuscrito se impressiona com seu conteúdo, pois, além de escrita, ele também traz várias imagens bonitas. Essas imagens contêm várias constelações, figuras humanas, ilustrações de frascos e fórmulas que indicam usos farmacêuticos de substâncias, além de várias plantas, essas últimas com um detalhe: são flores e plantas que não correspondem a nenhuma espécie conhecida. Em 2009, cientistas realizaram um teste de carbono no manuscrito, o que possibilitou a datação estabelecida, mas as informações praticamente se encerraram ali. Desde a sua descoberta, criptólogos do mundo todo já pegaram o manuscrito para estudá-lo e tentar desvendá-lo, mas até hoje ninguém conseguiu nada sobre ele. Quem mais chegou perto, veja só, foram cientistas brasileiros da USP, que em 2014 demonstraram que o texto segue padrões linguísticos semelhantes aos de línguas antigas conhecidas. No entanto, ainda assim, eles não foram capazes de traduzir o texto, que continua envolto nessa nuvem de mistério que levanta diversas teorias, algumas realmente mirabolantes. Há quem diga, por exemplo, que o livro possui uma origem extraterrestre, motivo pela qual a sua língua é incompreensível, e que justificaria também os desenhos de plantas e flores que não pertencem a nenhuma espécie conhecida. Outros dizem se tratar de uma civilização perdida que sumiu completamente da história. E exatamente por isso nós não deciframos. Há também quem defenda que o manuscrito pertencia a alquimistas da época de sua descoberta, pessoas que tinham acesso a poderes ocultos de outro mundo e que justamente por isso escreveram tudo num código que apenas eles poderiam entender. Independente de quais dessas teorias seja a correta, a grande questão é que nós não sabemos a origem. No fim das contas, ele pode ter uma explicação bem simples, como pode ser um código secreto inventado por uma única pessoa que não possui nenhum tipo de conhecimento útil. Até mesmo uma explicação verdadeiramente grandiosa, como relatos de uma civilização antiga que desapareceu da Terra. A boa notícia é que, como o anterior, você é capaz de encontrar todo o conteúdo do livro disponível na internet. Quem sabe você não seja o primeiro do mundo a desvendar os segredos do manuscrito de Voynich. Bem, já que estamos falando de livros, você provavelmente já leu ou assistiu Senhor dos Anéis, um belíssimo épico. Mas você sabia que, conforme certas lendas, o Anel de Silvianos foi artefato antigo que inspirou o escritor Tolkien a escrever a sua história? Pois é, para começar, o Anel de Silvianos já apresenta um formato não muito convencional para um anel, né? Ele não é redondinho, possuindo incríveis 10 lados, um formato bem incomum para um anel. Além disso, na parte superior dele, há uma imagem gravada que supostamente retrataria a deusa Vênus e a descrição Senicianus, viva bem em Deus, isso escrito em latim. O anel foi encontrado por um fazendeiro em 1785 e, se você reparar, num primeiro momento, ele não parece ter nada demais, além do seu formato incomum. Não parece ser o tipo de artefato que inspiraria a criação de O Senhor dos Anéis, certo? Acontece que, no início do século XIX, uma placa de maldição foi encontrada num templo em Gloucestershire,
cerca de 128 quilômetros de onde o anel foi encontrado pelo fazendeiro. Como você já pode supor, essa maldição falava explicitamente sobre o anel. Nessa placa, um homem chamado Silvianus declara que perdeu o seu anel e acusa outro homem chamado Senicianus pelo crime. Não apenas isso, ele também invoca o deus Nodens e pede para que ele amaldiçoe aquele ladrão. As palavras encontradas na maldição diziam: ao deus Nodens, Silvianus perdeu um anel. Entre aqueles que carregam o nome de Senicianos, a nenhum conceda saúde até que ele traga o anel de volta ao templo de Nodens. A existência da maldição não é apenas uma lenda. Dessa vez, há uma evidência real. Um artefato arqueológico provando que alguém realmente invocou essa maldição sobre o ladrão de anéis. Se foi efetiva ou não, isso é algo que não há como sabermos, pois não temos notícias sobre o que aconteceu com o tal Senicianos. Apesar de rumores, também não há como termos certeza se essa maldição realmente inspirou Tolkien em sua história. Apesar de haver registros de que Tolkien tenha realmente visitado o Templo de Nodens várias vezes, antes de escrever os seus livros. Na dúvida, o melhor é evitar qualquer anel amaldiçoado, ou pelo menos devolver rapidinho ao seu dono, né? Nunca se sabe. Mas, deixando os livros de lado, vamos pular diretamente para outros artefatos antigos com origens bem sombrias. Por exemplo, a famosa Lança do Destino. Para os que não a conhecem, essa é a lança supostamente usada pelo centurião romano para perfurar Jesus Cristo quando ele estava sendo crucificado. Só por essa descrição já é possível imaginarmos o quão poderoso e ao mesmo tempo terrível é esse objeto, né? Por causa dessa sua origem, a lança do destino é vista como mais do que apenas um objeto, havendo uma crença de que ela realmente carrega uma espécie de poder. Alguns afirmam que aquele que a portasse em mãos teria o poder de vencer qualquer batalha pela frente. Conforme a lenda, o imperador romano Constantino venceu muitas de suas batalhas justamente por ter a lança do destino em sua posse. Independente se são apenas lendas ou não, essas histórias chegaram até uma importante figura que ficou fascinado com a lança do destino: o líder nazista e ditador Adolf Hitler. A primeira vez que ele viu a lança foi em 1912, quando ela estava em exposição no Museu de Hofburg, em Viena, e desde então ficou obcecado. Conforme o relato de algumas fontes, no momento em que Hitler viu a lança do destino ali, na sua frente, ele teria dito: eu fiquei lá tranquilo, olhando fixamente para aquela lança por vários minutos, esquecendo de tudo à minha volta. Ela parecia conter algo oculto em seu interior que me invadia. Parecia que eu sentia, eu sabia intimamente de algo que não podia trazer à consciência. Eu sentia ainda como se eu mesmo a tivesse segurado antes, em algum século passado da história, que eu mesmo uma vez a tivesse clamado como o meu talismã de poder e segurasse o destino do mundo em minhas mãos. A fixação dele pelo artefato foi tão grande que, em 1938, depois da Alemanha nazista invadir a Áustria, Hitler ordenou que a lança do destino fosse enviada a ele. A lança ficou em Viena, cidade-coração do Terceiro Reich, até 1945, quando o exército americano invadiu o local. Não apenas isso, mas conforme é dito nos registros, exatamente o dia em que os Estados Unidos recuperaram a lança do destino, foi também o dia em que Hitler atentou contra a própria vida. Seria apenas uma coincidência bizarra ou aquele artefato realmente tinha algum poder oculto? Bem, só podemos imaginar, né? Quem já conferiu o filme Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal deve se lembrar de que no filme a referida caveira do título possui poderes sobrenaturais, né? Sendo até relacionada a civilizações antigas e alienígenas. Mas se eu te disser que ela foi inspirada na Caveira de Cristal de Mitchell Hedges, que realmente existiu?
Claro, ela não tinha nenhum dos poderes mágicos como a do filme, ou, pelo menos, até onde nós sabemos. A caveira foi descoberta em 1924 por Anna Mitchell Hedges, filha adotiva do famoso aventureiro e historiador Frederick Albert Mitchell Hedges. E ela encontrou essa caveira nas ruínas maias de Lubantun, em Belize. Imagine só o que ela deve ter pensado quando, no meio das ruínas maias, encontrou um crânio de cristal. Bom, para falar a verdade, a história pode não ser bem assim. Quem atestou a descoberta da caveira foi o próprio Frederick Mitchell Hedges, alegando que sua filha adotiva a tinha descoberto assim que fez 17 anos. E ele também alegou que a caveira era usada para rituais espirituais maias. Logo de cara, todos ficaram surpresos pela descoberta ter sido feita por uma pessoa tão jovem. E também pelo fato de ser uma caveira de cristal, é claro. Frederick mencionava para quem quisesse ouvir, e inclusive escreveu em sua autobiografia, que a caveira de cristal tinha pelo menos 3.600 anos. Contudo, quanto mais fama o artefato começou a acumular, cada vez mais pessoas vieram pesquisá-lo para atestar ou não a sua veracidade. Enquanto, por um lado, estudos dizem que o objeto teria sido construído ao longo de um período de 150 a 300 anos, por outro, há quem duvide que ele sequer seja legítimo. Há sempre céticos. Pesquisas mais recentes indicam que a caveira foi provavelmente esculpida na Alemanha no século XIX. Ao mesmo tempo, há evidências documentais mostrando que Frederick teria comprado num leilão na Inglaterra em 1943 e depois inventado toda essa narrativa sobre a sua descoberta, envolvendo até mesmo a sua filha adotiva no meio. Mas a história não para por aí, pois, apesar de ser a mais famosa, a caveira de Mitchell Hedges não é a única suposta caveira de cristal já descoberta ao redor do mundo. Há várias outras espalhadas por aí. Algumas em museus, outras em coleções particulares, mas até o momento todas seguem tendo a sua autenticidade contestada. Será que alguma delas realmente corresponde a um artefato antigo ou são todas fakes? Até agora, a única verdadeira caveira de cristal segue sendo aquela que o próprio Indiana foi atrás. Várias histórias e filmes de terror costumam abordar um objeto muito comum do nosso cotidiano e que fascina a humanidade desde a sua criação: o espelho, companheiro inseparável das mulheres. Mas você sabia que nos Estados Unidos o espelho de Martha's Plantation é uma das histórias de terror mais famosas que existem? Não conhece? Vou lhe contar. O espelho em si realmente existe, é um artefato real, mas as lendas urbanas que o envolvem é que são muito discutidas por aí. Para entender melhor essa história, nós temos que entender que, no sul dos Estados Unidos, existe uma tradição bem antiga dizendo que, quando alguém morre dentro de casa, é necessário cobrir os espelhos durante alguns dias para evitar que a alma da pessoa falecida fique presa no vidro. A lenda do espelho de Martha's Plantation remonta a 1796. Pouco após a independência e durante o período da escravidão. As lendas contam a história de Chloe, uma escrava da família local que, após ser pega espionando-os, foi castigada severamente. Para se vingar, Chloe assou um bolo envenenado e o serviu para a família, causando a morte de várias pessoas. Aqui as histórias acabam divergindo um pouquinho, dependendo de quem as conta. Algumas pessoas dizem que foi um acidente, enquanto outras dizem que foi proposital. Independente de tudo, o fato é que Sarah Woodruff e as suas duas filhas, as 3 moradoras da fazenda, acabaram comendo o bolo e falecendo logo após. Tá bom, ok. Mas onde é que entra a história do espelho, André? Lembra da tradição que quando alguém morre dentro de casa, você precisa cobrir os espelhos? Pois é. Acontece que quando Sarah e suas filhas morreram, um dos espelhos da residência acabou não sendo coberto, capturando os espíritos delas, que supostamente estão lá até hoje.
Quer a gente acredite ou não na história, a Myrtle's Plantation é uma das casas mal-assombradas mais famosas dos Estados Unidos. Em 2001, ela foi palco de um segmento do programa de mistérios Unsolved Mysteries, e em 2005, ela voltou à mídia como um episódio do programa Ghost Hunters. E você, acredita que um espelho possa abrigar a alma de alguém que tenha morrido próximo a ele? Bem, enquanto você reflete, vamos para o último artefato, mas não menos importante. Vamos encerrar com outra história de espelhos. Você conhece o espelho de obsidiana de John Dee? Conforme dizem as lendas, esse espelho tinha a capacidade de entrar em contato com espíritos ou até mesmo com anjos. Mas antes de irmos direto para ele, vamos primeiro entender a sua origem. Lá no século XVI, John Dee era um importante astrólogo, matemático e ocultista que trabalhava diretamente na corte da rainha Elizabeth I. Apesar de ser científico, ele sempre mostrou um interesse enorme em temas espirituais, além de magias proibidas, e a sua coleção pessoal havia vários objetos curiosos com as mais diversas utilidades. Ele próprio alegava que um desses objetos, um cristal roxo que ele usava numa corrente, lhe foi dada de presente por um arcanjo. Apesar da sua excentricidade, ele era famoso na corte real, e a própria rainha Elizabeth gostava de se referir a ele como meu filósofo. Dentre os vários objetos que ele tinha em sua coleção, um deles chama a atenção até hoje: um espelho de obsidiana, que é uma rocha vulcânica que ele usava supostamente para se comunicar com espíritos, anjos e até mesmo demônios. Por se tratar de um objeto tão fascinante e com um significado profundo, os cientistas fizeram vários estudos nele ao longo dos anos. Por exemplo, em 2021, através de análises geoquímicas, foi descoberto que a obsidiana usada no espelho veio do México, da região de Pachuca. Isso confirma não apenas que o espelho de John Dee é um item histórico, mas também um objeto exótico que viajou das Américas até a Europa, chegando à corte da rainha Elizabeth. Hoje, nós sabemos que os astecas usavam a obsidiana para enxergar o futuro, além dela também ser um item importante em rituais religiosos de povos antigos. E não apenas isso, mas os espelhos de obsidiana eram fortemente associados ao deus asteca Tezcatlipoca, que, conforme eles acreditavam, era o deus dos feiticeiros. Como algo assim cruzou os continentes e foi parar nas mãos de John Dee? Isso é algo que nós não sabemos. Atualmente o espelho segue exposto no Museu Britânico para qualquer um que queira observá-lo bem de perto. É bem provável também que você consiga acompanhá-lo na internet. Só muito cuidado para não acabar se comunicando por acidente com algum ser com quem você não gostaria de falar. E então, qual desses objetos mais te fascinou? Teria coragem de tocar em algum deles ou mesmo se aproximar de algum desses objetos amaldiçoados? No fim das contas, esse mundo é recheado de mistérios, né? Coisas desconhecidas. E algumas, talvez, a gente realmente deve deixar assim, tranquilas, em paz.